Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque em nosso programa de hoje. Inseticida usado no fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti está em falta no estado. 45 mil casos de dengue já foram registrados somente neste ano. E a dengue continua fazendo vítimas. Em Aracruz, uma mulher morreu e a suspeita é de dengue hemorrágica. Economia capixaba apresenta queda no primeiro trimestre do ano. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O inseticida Malathion, usado no fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti, está em falta no Espírito Santo. Até agora, desde o início do ano, mais de 45 mil casos de dengue foram registrados aqui no estado. Os casos de dengue no Espírito Santo só crescem. Em 2019, o estado já registrou, até agora, 45.195 casos. Um número 6 vezes maior do que o registrado no ano passado, no mesmo período, quando tivemos 7.425 casos. 20 pessoas já morreram por causa da doença e os números preocupam. É uma situação ainda de preocupação, nós ainda temos altas temperaturas médias, o inverno ainda não chegou, né? Tivemos algumas chuvas recentemente, o que leva a uma condição propícia para o mosquito. Um dos principais agentes de combate ao Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya e transmissor do Zika vírus, está em falta em todo o Brasil. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, não há previsão para a entrega do Malathion. O Malathion é o insumo estratégico, né, o veneno utilizado nas ações de combate químico do mosquito. É o que é utilizado nos carros de ultra baixo volume, o famoso fumacê. O Malathion tem um desabastecimento nacional do Malathion, né? Hoje a gente não tem Malathion em nenhum município do estado do Espírito Santo, ok? Ele é um insumo estratégico de responsabilidade, de distribuição, de provimento pelo Ministério da Saúde, por lei, isso, ok? Não adianta o Estado querer comprar, é uma licitação internacional, né? Esse produto ele é produzido na França, ok? Ele é produzido sob demanda, o Ministério da Saúde já tem uma licitação aberta para a aquisição desse produto, né? Isso aconteceu porque os estoques estratégicos que o Ministério tinha apresentaram alguns problemas de sedimentação ou empedramento, né? E não puderam ser utilizados durante esse período agora considerado epidêmico para a doença. O município de Vila Velha já registrou mais de 3 mil casos de dengue este ano e 2 óbitos por causa da doença. E com a ausência do Malathion, a Prefeitura de Vila Velha tem reforçado o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós estamos intensificando as visitas, né, domiciliares, inclusive aos sábados. Amanhã, inclusive, a gente tem uma ação, né, em Rio Marinho, então a população de Rio Marinho pode abrir as casas para os agentes entrarem. A gente está fazendo os botaforas, né, a gente está intensificando as ações com outras secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Obras, né, quando é questão de bueiro. Então, a gente está estreitando mesmo essa relação com outras secretarias e estamos intensificando também a ação de educação e saúde nas escolas, nas empresas, com a liderança comunitária, nas ruas, e a gente está levando essa conscientização, essa sensibilização para que as pessoas possam fazer também semanalmente o controle desse mosquito dentro de casa com a eliminação dessas águas paradas. Apesar do trabalho importante que o carro fumacê realiza, a maior parte dos focos do mosquito Aedes aegypti está dentro das casas. Por isso, é fundamental que cada um faça a sua parte. A gente estamos orientando as prefeituras para que intensifique as demais ações de controle do vetor, as ações de mobilização social, o controle manual, né, mecânico dos criadores. A gente sabe que mais de 80% dos depósitos estão dentro das residências. Então, assim, também precisamos do apoio da população. A população tem um papel primordial no controle do mosquito, certo? E a gente recomenda que a população faça o checklist semanal,
uma vez na semana, porque assim a gente pode conseguir reduzir essa densidade de mosquito. E a dengue hemorrágica pode ter sido a causa da morte de uma mulher em Aracruz. O município também não tem inseticida para combater o mosquito transmissor da doença. A senhora Marlene Spinacé, de 60 anos, veio a óbito e a suspeita é que tenha sido dengue hemorrágica. Teve um quadro muito grave de insuficiência hepática, né, com insuficiência hepática fulminante, que inclusive foi transferido para um hospital referência em doenças hepáticas devido à gravidade do caso e que foi um caso com suspeita de dengue hemorrágica. Tá? Então, casos com uma gravidade maior. Mas não é apenas esse caso de dengue que preocupa os moradores de Aracruz. Somente no primeiro semestre deste ano, 1.402 casos foram notificados e 227 casos confirmados. Segundo a secretária de Saúde do município, Clenira Vanza, o mosquito vem sofrendo mutação e Aracruz está entre os municípios que não estão recebendo o veneno usado para combater a dengue. O mosquito da dengue sofreu 3 mutações sérias, ele se fortaleceu, né? Não é mais o vetor 1 da dengue que nós temos, é o vetor 2 e 3. E esse mosquito, que era combatido com um pesticida fabricado pela Bayer do Brasil, não está sendo mais fabricado. Portanto, o governo federal não enviou ao nosso estado. E a Secretaria de Saúde do Estado também não enviou ao município. Somente aqui no Hospital São Camilo, nos últimos dias, 80% dos pacientes atendidos por convênios foram diagnosticados com dengue ou suspeitas. Nós temos atendido uma quantidade muito grande diariamente de pacientes com suspeita de dengue, que têm seus quadros confirmados através de exames laboratoriais. Uma quantidade precisa de ter internação, né? O outro quantitativo apenas medidas paliativas, com hidratação e acompanhamento clínico, mas o quantitativo realmente está grande no hospital. Ainda segundo o doutor Eduardo, é importante ficar atento às suspeitas da doença, que nesta época do ano podem ser confundidas com sintomas de doenças do inverno. É importante que a pessoa observe os sintomas, né, que são relacionados à dengue, que são a dor corporal, né, queda do estado geral, cefaleia orbitária. Né, então, são casos em que a suspeita de dengue a gente tem que levar em consideração. Né. Os quadros que são relacionados à coriza, à tosse, né, à expectoração, eles normalmente são infecções respiratórias, tá? Mas são sintomas muito parecidos, em que a pessoa, na dúvida, tem que procurar o hospital. Vale ressaltar que o carro fumacê e a ação dos agentes nas casas representam 50% na hora de combater o mosquito. Os outros 50% são ações que o cidadão deve fazer em casa. A secretária faz um apelo à população para ajudar no combate do mosquito. Não deixar a tampa de vaso sanitário aberto, fechar, olhar nossa caixa d'água, olhar se nas nossas plantinhas não tem aquele pratinho contendo água. Procurar por todos os lugares. Se nós não temos um copo em cima da pia que está ficando de um dia para o outro, nós precisamos de ajuda. A secretaria sozinha não vai conseguir vencer essa batalha. Nós precisamos da ajuda de todos. Pois é, muito triste, Anne, mais uma morte, possivelmente aí causada pela dengue, né? Um problema que não é novo para os capixabas, nem para o restante do país, lamentável, né? E agora com a falta desse remédio, tudo tende a ser mais complicado ainda no combate a esse mosquito, né, Fabiano? É verdade, a gente espera que as autoridades tomem providências o quanto antes para que a população não continue sofrendo com a dengue, que é uma doença muito séria, né? E não só isso, né? Que as pessoas em casa também tenham cuidado lá para evitar água parada e assim o mosquito não se proliferar. Proteger a si mesmo e a família também, né? Eu nunca tive dengue, já teve? Eu já tive. Não é nada bom mesmo, é muito complicada. Mas olha, Dani, vamos ficar sabendo mais notícias do Espírito Santo. Já está com a gente aqui no estúdio Álvaro Guareschi. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite, pessoal de casa. Dá só uma olhada nesse vídeo. Uma estudante foi surpreendida na manhã desta terça-feira por assaltantes enquanto saía de um prédio na Avenida Rio Branco, aqui em Vitória. As câmeras de segurança mostraram que ela foi abordada por um homem armado no momento em que entrava no carro. A estudante chegou a brigar com o assaltante que pediu a bolsa dela. Ela tentou reagir segurando a bolsa, mas olha só,
O motorista arrancou com o carro e ela acabou sendo arrastada por cerca de 5 metros. E, felizmente, na verdade, depois de cair, ela levantou e saiu andando do local. A polícia militar foi acionada e o veículo foi localizado, mas os criminosos ainda não foram identificados. E o suspeito de matar o ator Rafael Miguel pode estar escondido aqui no Espírito Santo, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo. As buscas pelo suspeito, Paulo Cupertino, foram ampliadas também para os estados de Goiás, Minas Gerais e aqui no Espírito Santo. A Polícia de São Paulo declarou que há denúncias que ligam o suspeito a esses 3 estados. É realmente muito triste a história, né, desse ator e dos pais dele que foram assassinados em São Paulo e está deixando o país todo perplexo, né, Álvaro? Um caso chocante. Mas agora, voltando, a gente tem uma notícia aqui do estado, né? Uma família de um prefeito, aliás, foi sequestrada, não é isso? Isso mesmo, Anny, mas por sorte ele não estava em casa na hora do crime. A família do prefeito de Ecoporanga, Elias Dalcol, foi feita refém em casa por 5 homens armados. Os familiares do prefeito chegaram a ser sequestrados e levados a uma lavoura de café que fica entre Nova Venécia e Vila Valério. Depois, o carro em que eles foram levados foi encontrado incendiado. Esse veículo tinha restrição de furto e roubo. E, por enquanto, ninguém foi preso. Bom, depois de tanta notícia pesada, a gente fala agora de uma oportunidade para os estudantes da rede estadual. A Secretaria de Educação abriu 150 vagas para intercâmbio para os alunos matriculados nos centros estaduais de idiomas. Os estudantes vão poder viajar para o Canadá, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. Quem tiver interessado pode se inscrever pelo site cedu.es.gov.br até o próximo domingo. Uma ótima oportunidade para quem quer aprender outro idioma e ter uma experiência fora do Brasil, né? Com certeza, Álvaro. Língua inglesa, né? Língua estrangeira necessária, é fundamental, né? Para as pessoas que querem aí seguir carreira, enfim, ampliar as possibilidades, não é isso, né? Não só o inglês, tem o espanhol também aí no Chile, que é muito importante também. Antes de encerrar, uma última informação. Os novos veículos do Transcol que vão ter ar-condicionado vão ser entregues ainda neste mês. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, os veículos já estão no pátio da montadora, que fica em São Mateus, no norte do estado. Até o fim do ano, 100 veículos com ar-condicionado vão atuar nas linhas troncais do sistema. Uma boa notícia, né, Fabiano e Anny? Uma excelente notícia para quem pega ônibus da Grande Vitória, principalmente no verão, né? Que todo mundo sofre com calorão ali dentro dos coletivos, né, Álvaro? É verdade, é verdade. Olha, Álvaro, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, viu? Para vocês também. Boa noite, pessoal de casa. O Produto Interno Bruto capixaba apresentou queda nos 3 primeiros meses deste ano. A indústria foi o setor que apresentou o pior desempenho até agora. Nos 3 primeiros meses de 2019, o Produto Interno Bruto do Espírito Santo passou de 29 bilhões de reais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Jones Santos Neves. O valor é 1,3% menor se comparado aos 3 últimos meses de 2018. A indústria foi o setor que apresentou a maior queda, causada principalmente pelo acidente da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, e pelo cenário político nacional. Em primeiro lugar, do acidente de Brumadinho, com um impacto fortíssimo na indústria extrativa, né, que impactou negativamente a nossa economia e a nossa indústria, que puxou para baixo o PIB em 10%. Né? Em segundo lugar, houve também uma retração no setor de celulose. Houve a fusão da Suzano com a Fibria, mas também os preços internacionais caíram, e isso refletiu num desempenho muito ruim também do setor no primeiro trimestre. E o terceiro fato foi no setor de petróleo, que a produção também caiu nesse primeiro trimestre, o que reflete o amadurecimento de alguns campos e para que mantenhamos a produção será necessário a entrada em produção de novos campos, portanto, novos investimentos. Já no acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2018, houve uma queda de 0,1% no PIB do Espírito Santo e uma alta de 0,5% no PIB do país. O principal fato é a estagnação da economia capixaba, da mesma maneira que a economia brasileira, né, que vive incerteza, principalmente em função do quadro político, das reformas e das expectativas em relação
ao desempenho global da economia. No início do ano, as expectativas eram muito melhores do que agora. Tinha gente prevendo um PIB de 3%, até mais. Hoje já está todo mundo falando em menos do que 1%. E esse ambiente nacional é o principal vilão. Se por um lado a indústria teve queda, o varejo apresentou alta de 6,1% nos 3 primeiros meses de 2019. O emprego formal também apresentou números positivos. Foram geradas 6.185 novas vagas de emprego no estado. Esses números, aliados a investimentos previstos para o Espírito Santo, podem indicar um sinal positivo para o crescimento da economia do estado. No setor de petróleo e gás, tem investimento programado, tanto da Petrobras, quanto da Shell, quanto de pequenos investidores que vão entrar nos campos de terra que a Petrobras vai desfazer. Esses campos não são atrativos para a Petrobras, mas serão muito atrativos para empresas menores. Também a consolidação no setor de celulose vai dar muito mais competitividade a esse novo grupo que surgiu da fusão da Suzano com a Fibria e certamente com impactos positivos aqui no estado. A volta da Samarco e também a recuperação das atividades da Vale em níveis normais depois dos acidentes também é nossa expectativa que venha trazer notícia boa. Uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que a maioria dos moradores de Vitória aprova as gestões do prefeito Luciano Rezende e do governador Renato Casagrande. 33,5% dos entrevistados avaliam a gestão municipal como boa, 6,1% como ótima e 37,7% como regular. Reprovaram 20,7%, sendo que 12% consideram o governo péssimo. Apenas 2% não souberam ou não opinaram. E em relação ao nível de satisfação dos capixabas com o governo estadual, um total de 66,3% aprova, 28,1% desaprova e 5,6% não sabiam opinar. A pesquisa foi feita com 802 eleitores de todos os níveis de escolaridade, homens e mulheres com idades a partir de 16 anos, entre 9 e 13 de junho. O estudo também pesquisou a intenção de votos para as eleições do ano que vem. O deputado federal Amaro Neto, do PRB, lidera a corrida pela Prefeitura de Vitória em todos os cenários simulados pelo Paraná Pesquisas. Amaro tem 27,6% no cenário de disputa com Carlos Manato, que tem 11,6%, sendo Sérgio Majeski com 9,7%. Em outro cenário, o deputado federal tem 31,3%, seguido por Manato com 13,2%, e Fabrício Gandini com 11,2%. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre políticas públicas para a primeira infância. É um instante só, o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link. O Espírito Santo está perto de se tornar referência em políticas para a primeira infância, que abrange os primeiros 6 anos de vida da criança. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao Link. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite. Prazer Uma alegria, o prazer é meu. Prazer é nosso recebê-lo aqui no Link Espírito Santo. Secretário, para falar de um assunto que é muito importante. Quando a gente fala da vida, né, da saúde, da qualidade da infância, né, a gente está pensando também no futuro dessa pessoa. E essa é a preocupação do governo do Estado, é isso? Isso, exatamente. A primeira infância, para quem é pai, para quem é mãe, avô, avó, para quem tem irmãos, para quem tem família, para quem vive um ambiente de família. Eu que sou pai de um menino de 15 e uma menininha de 9, nós sabemos que a primeira infância é o início da formação da pessoa, do cidadão, e é fundamental para a vida seguinte, para os passos seguintes de uma criança. Então, a primeira infância que vai de 0 a 6, da gestação, do carinho, do tratamento que a mãe já recebe, a gestante recebe, e passa para o filho, já tem influência lá na frente, na sua vida, para o resto da vida.
E a gente falou isso na abertura, né, que o Espírito Santo está se tornando referência, porque foi o primeiro estado a sancionar a lei, é isso? Exatamente. Primeiro estado da nação a ter uma lei estadual para a primeira infância no final do ano de 2018. E agora o nosso desafio é a regulamentação dessa legislação e a sua aplicação. Lógico que nós estamos buscando aprimorar muito mais através de exemplos como o de hoje, de Boa Vista, da prefeita Tereza Suíta, que trouxe experiências emocionantes e realmente levou o público hoje às lágrimas lá no Palácio da Fonte Grande. Agora, secretário, vamos explicar para quem está nos assistindo o que exatamente prevê essa lei. São políticas de saúde, são políticas de educação relacionadas a creches, né, que são assuntos muito polêmicos. O que prevê essa lei e o que vai ser implementado pelo Estado? Bom, depois do marco da primeira infância, vem a legislação e agora a regulamentação. Então, nós passamos a ter políticas públicas. E aí o grande debate hoje foi sobre a intersetorialidade, uma palavra até difícil de se pronunciar, mas porque a assistência sozinho ela não vai fazer e acontecer e não vai promover mudanças. É preciso a saúde, a educação, os direitos humanos, todo um contexto envolvendo a primeira infância para que nós possamos alcançar o resultado. Os resultados estes de redução da mortalidade infantil, da qualidade de vida das gestantes e das crianças, e principalmente da formação desse cidadão. Cuidar, a prefeita chegou a usar uma expressão, você vai medir a qualidade de vida de uma cidade, você vai poder medir os índices de uma cidade observando as crianças. Elas são felizes, elas são saudáveis, as políticas da primeira infância funcionam. Este é o nosso caminho aqui no Espírito Santo. E hoje já tem alguma ação concreta que a gente possa falar para a população que vai ser, ou estudos estão sendo feitos? Como é que está? Em que parâmetro? Nós temos muitos estudos e na Secretaria, onde estamos lá, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda, Desenvolvimento, né, da assistência, nós temos uma subsecretaria, um núcleo específico para tratar a primeira infância. Lá roda um programa federal, que é o Criança Feliz, que foi pauta hoje da nossa mesa técnica. É um programa pensado pelo governo federal, que manda recurso para o Estado administrar e cofinanciar os municípios. E esse programa ele visa o acompanhamento, dar a mão à gestante e vai acompanhar até os 6 anos de idade daquela criança, em todos os aspectos. Visitação ao lar, o acompanhamento médico, até mesmo a interação, relatos de famílias que não tinham um bom diálogo e passam a ter, de pais que não brincavam com os filhos, que saíam para trabalhar naquela rotina de brasileiro corrido e passa a se convencer de que ele tem que separar um momento e que ele vai fazer um investimento na vida do filho. Então, o Criança Feliz roda dentro das CETADs, os municípios precisam fazer adesão. E a nossa meta, hoje nós temos 20 municípios executando o programa federal com a gerência do governo aqui do estado. A nossa meta é até o final do ano chegar com 40 municípios. Esse é um dos programas que nós temos dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Agora, secretário, quando a gente fala de um programa que cuida de criança, né, tem uma atenção especial para a criança, isso gera até algumas curiosidades de como o funcionamento. A Anne comentou agora sobre isso, né? Agora, um programa que começou lá em Boa Vista, na capital do estado de Roraima, né? A prefeita esteve aqui hoje no estado apresentando isso lá no Palácio. Como que foi implementado isso lá no Boa Vista? O que a prefeita compartilhou aqui com os capixabas? Nós temos boas referências da primeira infância. O Ceará é uma boa referência. E no caso, Boa Vista, lá em Roraima, a prefeita Tereza Suíta é prefeita pela 5ª vez na cidade. Com aprovação popular, ela foi reeleita com 83%. E ela se especializou na primeira infância. E ela conseguiu convencer toda a equipe de governo, toda a equipe da prefeitura. Todos eles foram treinados, todos eles participaram de palestras e se envolveram de verdade, do secretário de Finanças ao secretário da Assistência. Então, Boa Vista é a capital brasileira da primeira infância, eles respiram a primeira infância, é muito legal. Os pontos lá, o ponto de ônibus lá, ele tem ar-condicionado, né? Até porque ela diz que lá, quando faz frio, são 33 graus, né? Então, cuidado.
as escolas, os brinquedos nas praças, os equipamentos, praças, pontos de ônibus, todos têm a temática da primeira infância. Brinquedos adaptados para poder observar, para as crianças observar o mundo do prisma dela. E muitas vezes nós preparamos os nossos serviços ofertados, as nossas obras, sem olhar por esse viés. Sim. Então a criança lá tem vez. As calçadas são pintadas de forma diferente, o envolvimento é diferente, há investimento na primeira infância e os resultados aparecem de forma visível, perceptível, na qualidade de vida, na redução, repito, dos índices de mortalidade, da mortalidade infantil. E olha que lá desafio que não falta, porque são quase 180 mil venezuelanos que estão no estado de Roraima, dos quais quase 70 mil ficaram em Boa Vista. Então junta todo esse desafio e ainda assim são referência lá para a primeira infância. Agora, na primeira infância, né, e estudos comprovam isso com muita força, é onde se desenvolve todo o caráter da criança, né? São naqueles primeiros 6 anos ali, o senhor comentou, desde o ventre da mãe, né? A formação da criança, vamos dizer, talvez o restante, o futuro dela, depende desses primeiros anos de vida. É isso? Isso. O cérebro foi mostrado lá, o cérebro de uma criança e o cérebro de um adulto. São quase 400 gramas a menos, né, o tamanho. Então, assim, é a formação em todos os aspectos, nos neurônios, nos movimentos, em tudo. É preciso trabalhar a primeira infância. Tem reflexo na redução dos índices de violência, na qualidade de vida, em todos os aspectos. E quem não fez, quem não cuidou disso, é bom começar a cuidar, porque é política pública e é muito séria. Agora, secretário, a gente sabe que toda criança, para ter um desenvolvimento harmônico, um crescimento saudável, precisa ter uma família também em harmonia e uma sociedade toda em harmonia. O senhor já citou várias medidas que foram tomadas lá em Roraima. E agora eu queria saber como é que vai ser esse tratamento da sociedade e da família aqui no estado. Nós temos a lei propriamente dita, vamos para a regulamentação da lei e vamos ter um programa estadual da primeira infância. Um programa estadual para a primeira infância. E aí toda essa intersetorialidade vai ter que funcionar, liderado pela vice-governadora. Saúde, educação, direitos humanos, finanças, ela deixou claro lá que naquilo que ela convence a equipe da Fazenda, que precisa dessa sensibilidade, todo mundo trabalha com o mesmo propósito. Então nós vamos ter políticas públicas e ações voltadas para a primeira infância, no resgate dos valores, no apoio às famílias. As famílias que precisam cumprir um papel com os valores, na criação, e estão tendo dificuldades pelos mais diversos fatores. É o tráfico, é a violência. O Estado tem que se fazer presente. E nesse caso, se faz presente com a primeira infância e com programas testados, conhecidos, comprovadamente, com resultados na ponta, isso com a neurociência e com todos os estudos. Então, uma frase que eu ouvi lá hoje, é melhor formarmos crianças fortes do que reconstruirmos homens destruídos. É isso que nós queremos aqui para o nosso estado. Essa frase, de fato, é forte e é muito real, né? Muito bonito. Se você prepara realmente uma criança, ela tem uma boa formação, com certeza o futuro dela vai ser muito melhor. Vamos construir praças, escolas, mas vamos investir nas crianças e cuidar da primeira infância. Isso que é importante. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Link Espírito Santo. Foi um prazer recebê-lo. Secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, nosso convidado de hoje aqui na entrevista do Link Espírito Santo. Secretário, hoje tem jogo da seleção brasileira, a seleção enfrenta a Venezuela, né? E a gente vai ouvir agora um comentário do nosso comentarista de esporte, Paulo Duarte, sobre o que espera aí o jogo de hoje. Vamos acompanhar? Vamos lá. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Minha gente amiga do esporte, quando nós pensaríamos que um jogo da seleção brasileira diante da Venezuela, mesmo numa competição importante como a Copa América, o técnico Tite ou qualquer outro teria que esconder a escalação, segundo ele, na coletiva realizada, para que o técnico adversário não tomasse conhecimento dos pontos principais da seleção e da maneira como a seleção vai jogar. Eu acho que é um pouco demais, não, Tite? Mas, de qualquer maneira, a seleção brasileira é favorita, ela tem condições de jogar bem diante da Venezuela e também sair com resultado positivo.
As últimas vaias que aconteceram no Morumbi e lá em São Paulo já é uma tradição. Quando o torcedor vê que a coisa não está andando bem, vaia, grita, porque é um direito do torcedor. Ele paga o ingresso, ele está pagando toda esta competição. A entrada do jogador Arthur, na minha opinião, ela é muito benéfica para o sistema mais ofensivo da seleção brasileira. Embora o pessoal tome conhecimento. Esta molecada, no bom sentido aí da Venezuela, tem 6 jogadores que foram vice-campeões do mundo na categoria sub-20. A Venezuela, assim como outros países, eles estão tentando soerguer o futebol e fazer uma mesclagem, coisa que na seleção brasileira não vem acontecendo. Aliás, fora um pouco da bola rolando, a seleção brasileira nessa Copa América não chegou a empolgar o torcedor. Porque se os dirigentes do nosso futebol, o próprio Tite, a turma da Confederação Brasileira de Futebol, ouvisse o povo, sentiria que hoje o sentimento não é da seleção canarinha do Brasil, a seleção campeã do mundo, mas sim uma seleção de empresários, de gente que tem interesses outros dentro do futebol. Boa parte dos jogadores continua morando na Europa, jogando pelo exterior, e os jogadores nativos, vamos colocar assim, continuam fora da seleção canarinha do Brasil. Mas, de qualquer maneira, nós vamos torcer, sim, para um bom futebol, um bom espetáculo e que, na realidade, tanto o Arthur como aqueles que entrarem em campo daqui a pouco, às 21h30, possam fazer o torcedor sentir mais uma vez no peito o amor pela seleção brasileira e, principalmente, pelo nosso futebol. Bom, só para complementar, que coisa triste, mais um dirigente de renome nacional foi em cana. Foi preso hoje o Michel Platini, um dos maiores ídolos do futebol francês, ex-presidente da UEFA, ex-vice-presidente da FIFA, banido do futebol, foi preso hoje de manhã em Paris. Por quê? Os homens da polícia, da justiça, estão de olho nele e em outros dirigentes para saber o que aconteceu na realidade para que o futebol mundial, a Copa do Mundo, fosse parar no Catar, uma localidade sem a mínima tradição do futebol. Agora, se continuar apertando, não somente na FIFA, mas nas confederações e das federações, acredito que tem muito mais gente, Fabiano e Yane, que vão parar fora das 4 linhas e dentro das penitenciárias. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Tá aí então o comentário de Paulo Duarte, nosso comentarista esportivo aqui do Link Espírito Santo, da Record News. Secretário, e o seu palpite, hein? Seleção brasileira contra a seleção da Venezuela? Com todo respeito ao povo da Venezuela, que passa por momentos difíceis, mas futebol, 4-0 Brasil hoje. Bem otimista. 4-0 Brasil. A gente também fica na torcida aqui pela seleção logo mais à noite, não é isso? Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado, secretário. Obrigado. O Link agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere as notícias das demais regiões do estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora a gente fica por dentro do que foi destaque em outras regiões do estado, não é isso, Anny? É isso mesmo, Fabiano. Vamos agora para Linhares, no norte do estado, com o Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Olá, boa noite, Anny. Boa noite a você, Fabiano, e a todos que acompanham o Link Espírito Santo, né? O nosso giro aqui por Linhares. E a gente, infelizmente, tem que falar de violência. Um caso que começou na região noroeste e que teve desfecho aqui em Linhares. A Força Tática da Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira em Linhares 2 suspeitos de participação no assalto à família do prefeito de Ecoporanga, na região noroeste do estado, Elias Dalcol. Os suspeitos estavam escondidos numa casa do bairro Movelar, aqui em Linhares, onde foram presos após uma denúncia anônima. Com eles foram encontradas armas de fogo, possivelmente usadas no crime. 5 bandidos encapuzados renderam o filho do prefeito de Ecoporanga, juntamente com sua esposa e filhos, que estavam em uma residência no final da noite passada. Foram roubados carros, armas, joias e eletrodomésticos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram colocadas nos carros e liberadas em uma lavoura de café entre Nova Venécia e Vila Valério.
Os suspeitos presos aqui em Linhares foram levados para prestar depoimento na Delegacia Regional do município. Entidades que atuam na defesa dos afetados pelos rejeitos de minério da Samarco divulgaram uma nota negando que a Anvisa tenha liberado o consumo de pescado do Rio Doce. A própria Anvisa participou de uma reunião com essas entidades. Em uma nota conjunta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério Público, o IBAMA, o IEMA, a Secretaria de Estado da Agricultura e a AGE disseram que houve erro de interpretação do laudo emitido pela Anvisa, atestando que não havia risco de consumo de peixes do Rio Doce. Essas entidades afirmam que a divulgação do documento por parte da Fundação Renova foi uma atitude equivocada. O conteúdo feito pela Anvisa, na verdade, é para subsidiar os trabalhos da Força Tarefa do Rio Doce. O procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazi, informou que o objetivo da reunião foi propor ações e encaminhamentos para evitar possíveis prejuízos socioambientais associados a uma interpretação equivocada do conteúdo e conclusões de uma nota técnica emitida pela Anvisa. A decisão que continua prevalecendo é de que a pesca segue proibida no Rio Doce, assim como o consumo de peixes provenientes do rio e da costa marinha afetada pelos rejeitos de minério da Samarco. Bom, nós enviamos um e-mail para a Fundação Renova e a resposta de que ela apenas reproduziu a nota divulgada pela Anvisa. Agora a gente dá um giro com outros destaques aqui de Linhares e região. Uma pessoa foi baleada nas imediações da Linha Verde no bairro Interlagos na tarde desta terça-feira. A polícia não informou a identidade da vítima nem a autoria do crime. A pessoa baleada foi encaminhada para o Hospital Rio Doce, onde permanece internada. E um jovem de 23 anos teve um mal súbito e morreu numa academia de ginástica de Rio Quartel na manhã desta terça-feira. O educador físico Renan Bergamaschi chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu. Renan era de uma família bastante conhecida na região de Quartel de Cima, onde morava. E uma caminhada marcou a luta contra o trabalho infantil pelas ruas de Baixo Quartel nesta manhã. Com faixas e cartazes, estudantes foram às ruas acompanhados de professores de escolas da região. A caminhada foi realizada pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS de Rio Quartel. A iniciativa fechou os trabalhos do CRAS relacionados ao trabalho infantil na região. Ainda neste mês foram realizadas palestras sobre o tema e oficinas de família. Bom, foram esses os nossos destaques de hoje. A gente volta agora à redação do Link em Vitória, mais uma vez com você, Anne, e com você, Fabiano. E a Renata Mosquen traz agora as notícias de São Gabriel da Palha. Boa noite, Renata. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. E aqui em São Gabriel, a cooperativa Coabriel se prepara para a realização da primeira feira de agronegócios, que só acontece em agosto, mas que já está gerando uma boa expectativa para os donos de comércio na cidade. A feira, que acontece entre os dias 8, 9 e 10 de agosto, pode entrar para o calendário de eventos da cidade, já que depois da festa de emancipação do município, esse está sendo considerado o maior acontecimento realizado em São Gabriel. A feira, que promete mobilizar não só o segmento de agronegócios, já está deixando muita gente com boas expectativas no comércio local, já que o número de pessoas aguardadas para participar da feira é grande. Todo grande evento traz um movimento satisfatório para o comércio. Nosso último grande evento foi a Festa da Cidade. E a gente com certeza espera aí um movimento agradável e bom para o comércio, que já estamos tendo esse movimento devido ao café. E com esse lançamento aí, da cooperativa aí, essa festa aí, do agronegócio, tenho certeza que o movimento vai ser maior ainda. Então esperamos aí, tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Pra gente, assim, como é uma novidade no comércio, né? Então já estamos com bastante reserva pro evento, assim, um evento de 3 dias, né? Eu acredito, assim, que vai movimentar bastante, tanto os hotéis, né? Não só aqui como os outros também, porém o nosso comércio também, que a gente está precisando disso, né? De energia pro comércio. O evento acontecerá no Parque de Exposições da cidade e, ao todo, serão montados mais de 30 estandes que irão acomodar fornecedores de vários segmentos no ramo do agronegócio, como maquinários e insumos agrícolas. São esperadas mais de 10 mil pessoas na cidade durante os 3 dias da feira. Um dos organizadores do evento falou sobre a importância desse evento para o comércio local. Eu acho que não só para o comércio, eu acho que para toda a cidade é um evento importante. E a gente espera que essa seja a primeira de muitas e que isso entre no calendário do município. Ele também falou sobre as expectativas desse evento para São Gabriel da Palha e região. A expectativa maior é de que a feira gere bons negócios, que o produtor saia de lá
né, com informações importantes, com novos conhecimentos, conhecendo novas tecnologias, e que ele consiga levar para a sua propriedade produtos, né, insumos com preços excelentes, que é o que a gente pretende trazer nas negociações, com forma de pagamento um pouco mais flexível, né, e que ele seja e que ele saia de fato lá fazendo, eu saí da feira satisfeito com um negócio bacana para a minha propriedade. Esse é o objetivo final. E essa foi a notícia de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Vamos voltar agora com vocês aí no estúdio em Vitória. Nós vamos agora a Colatina, no noroeste do estado. A prefeitura do município concedeu 400% de aumento aos procuradores municipais. Quem traz mais informações sobre isso para a gente é o Altemar Collen. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Anne, boa noite, Fabiano e telespectadores do Link Espírito Santo. Hoje a gente começa com um assunto que vem causando muita polêmica aqui na cidade de Colatina e que vem gerando muitas críticas até fora do município. É a questão do reajuste salarial concedido aos procuradores da prefeitura aqui do município, que em alguns casos ultrapassou 400%. A prefeitura informou que esse projeto de lei foi aprovado pelos vereadores, é um projeto de lei do Executivo, mas só foi possível esse reajuste com a aprovação da Câmara Municipal. O aumento aconteceu após equiparação nos salários dos procuradores da Prefeitura e da Câmara Municipal dos Vereadores, que acompanha também um aumento de carga horária, antes de 20 horas semanais para 30 horas semanais. O salário base para quem entra na função de procurador em Colatina subiu de aproximadamente R$ 4.800 para cerca de R$ 7.800. Reajuste de aproximadamente 60%, enquanto a carga horária subiu 50%. E sempre houve uma reclamação por parte de funcionários que têm processo na Procuradoria, principalmente dos sindicatos, que não andava o serviço na Procuradoria. Então, nós resolvemos aumentar de 20 horas para 30 horas e, ao mesmo tempo, convocar mais 4 novos do último concurso que teve. Além da equiparação dos salários e reajuste de carga horária, a progressão por tempo de carreira fez com que 2 servidores do Executivo Municipal recebessem cerca de 400% de aumento no salário base. Os procuradores Santina Benezoli Simonassi e João Felipe Almeirada passaram a receber cerca de R$ 22.000 de salário. Antes recebiam R$ 5.499. Tem causas ganhas na justiça por procuradores com mais de 30, quer dizer, aproximadamente 35 anos de funcionários da prefeitura como procurador. Então, são direitos adquiridos. O projeto causou polêmica e gerou revolta aqui em Colatina. Enquanto os procuradores tiveram um aumento tão grande, outros servidores alegam que estão há 2 anos tentando um reajuste com a administração municipal. 2 anos nós estamos tentando o reajuste para os servidores ou o índice inflacionário, pelo menos o índice inflacionário. Mas o prefeito Sérgio Meneghelli, ela alega que não tem como estar fazendo esse repasse para o servidor. Para nós é mostrar para a população tudo que a gente já vem falando há muito tempo. A desvalorização e a falta de respeito da gestão Sérgio Meneghelli para com os servidores está escancarado nesse projeto, que foi votado, que foi mandado para a Câmara, foi votado pelos 15 vereadores, porque foi votado por unanimidade, né? E para nós é uma vergonha, é uma imoralidade. Essas são as informações aqui de Colatina. Boa noite a todos. Voltamos a Vitória. Obrigado, Altemar, pelas informações direto de Colatina. Agora, Anne, realmente é um absurdo. 400% de aumento é um valor muito alto, né? Multiplicar o salário em 4 vezes realmente não tem condições, Fabiano. Verdade, principalmente no momento atual que a gente vive, uma economia tão complexa, tão complicada, enfim, né? Vamos ver como que isso vai desenrolar lá em Colatina. Vamos ver como é que isso vai ficar. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Voltamos em instantes.
Link de volta e nós voltamos com outras regiões do estado no nosso giro de notícias. Agora você confere as notícias de São Mateus e quem está por lá é a Nariane Lopes. Boa noite, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Anne. E nos destaques de hoje em São Mateus, policiais da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental apreenderam uma espingarda calibre .36, sem registro, e resgatou um cão de caça com sinais de maus tratos numa propriedade rural na localidade de Uruçuquara. Os policiais foram ao local após receberem denúncia anônima via Disque Denúncia 181. O comandante da Polícia Militar Ambiental, Fabrício Rocha, detalha que ao chegarem ao local da denúncia, os policiais avistaram os cães das raças Beagle e Dog americano, conhecidos pela aptidão para caça no quintal da residência, estando um deles acorrentado ao tronco de uma árvore, muito debilitado e sem acesso à água e sem qualquer alimento. Ainda de acordo com o capitão, durante a verificação na propriedade, foi encontrada a espingarda e, após flagrar os crimes, a esposa do denunciado assumiu a propriedade da arma e do cão, sendo assim conduzida ao DPJ de São Mateus. E nesta manhã aconteceu um café que marcou o lançamento da AgroMais 2019 na sede da Copebac em São Mateus. Em sua 3ª edição, a AgroMais deste ano traz o tema Agricultura do Futuro começa agora. Um dos idealizadores do evento, o professor Marcelo Barreto, enfatiza que a AgroMais deste ano tem por objetivo mostrar tecnologias e levar informações aos participantes para que a agropecuária evolua de forma sustentável. Esse evento tem grandes surpresas, né? Uma delas é uma surpresa tecnológica, né? Que nós estamos fazendo um workshop sobre o uso de drone na agricultura. Sem dúvida, é uma grande novidade, né, que nós estamos trazendo para a região, mostrando pesquisas que nós estamos fazendo na universidade, né? Nós estamos fazendo uma parceria com o Senar para trazer um curso para produtores rurais que queiram aprender a usar essa máquina maravilhosa, né? E uma outra novidade é agregar com o setor agropecuário. A programação traz palestras, minicursos, além de mais de 40 expositores. O professor destaca a participação da universidade no evento. Essa interação é extremamente importante, né? Nós, como formadores de profissionais, nós temos que estar perto daquilo que o mercado está exigindo. Então, é uma mão de via dupla. A gente leva ciência, tecnologia, né? E traz desafios, né? Dúvidas e também tecnologia. Um dos coordenadores do Senar do Estado afirma a importância da participação dos alunos no evento. A AgroMais veio, né, para interagir o campo com o CEUNES e o CEUNE com o campo. Aqui nós estamos difundindo as novas tecnologias, né, que estão sendo difundidas dentro do centro, que é um grande centro tecnológico, à disposição do produtor rural. O diretor de lácteos, Eric Zotelli, fala sobre a bacia leiteira do município e destaca a importância do apoio ao evento. Para nós é uma satisfação muito grande participar aqui desse evento, nessa manhã de hoje. A gente enxerga que a gente precisa apoiar o evento, participando, incentivando os nossos produtores, de modo que tenhamos aqui na nossa bacia leiteira uma produção de leite sustentável. Também estiveram presentes o vice-presidente do Sindicato Rural de São Mateus e o secretário de Agricultura do município. O nosso município é um município muito grande e a gente tem que mostrar a nossa capacidade do município e trazer parceiros de fora para estar agregando valor dentro do nosso município. O sindicato já tem apoiado, feito a parceria com a AgroMais já há alguns anos e esse ano de extrema importância que o evento está cada vez maior, né? E junto da UFES e os outros parceiros, a gente tem a obrigação, né, como sindicato, de apoiar para desenvolver a tecnologia e o comércio da região. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos agora à redação em Vitória. Obrigado, Nariane, pelas informações direto de São Mateus. E vamos agora para Cachoeiro de Itapemirim com o Samuel de Fraga, que tem informações sobre a morte da fisioterapeuta Jéssica de Assis Marques, de 23 anos. Boa noite, Samuel.
Olá, Anne, olá, Fabiano, muito boa noite a vocês e boa noite a todos que nos assistem. Olha, um adolescente de 17 anos foi detido na noite desta terça-feira transportando drogas em um ônibus que fazia a linha Cachoeiro a Jerônimo Monteiro. O adolescente estava acompanhado por um amigo de 18 anos que também foi preso. Com eles, foram encontradas 4 pedras grandes de crack. E olha, há 10 dias, o mesmo menor foi detido com 99 pedras de crack e maconha. Os dois estão à disposição da justiça. E já foram identificados os suspeitos do assassinato da fisioterapeuta Jéssica de Assis, de 23 anos. Nós mostramos esse caso aqui no Link Espírito Santo. Olha, segundo a polícia, os 2 suspeitos são irmãos. O corpo de Jéssica foi encontrado em uma ribanceira junto à sua moto na manhã desta segunda-feira. Segundo a polícia, a linha de investigação é de latrocínio, quando há roubo seguido de morte. A perícia apontou que Jéssica foi baleada na axila e que a bala atravessou o coração. Mesmo ferida, a moça não se rendeu e seguiu com a moto até cair na ribanceira. Nós vamos falar de esportes porque a gente volta a falar da Corrida de São Pedro, que está em sua 41ª edição, que vai ser realizada agora no dia 22. Mas para falar tudo sobre a Corrida de São Pedro, eu converso agora com Rodolfo Maia, ele que é o subsecretário de Esportes e Lazer de Cachoeiro. Subsecretário, seja bem-vindo ao Link Espírito Santo. Bem, 41ª edição da Corrida de São Pedro, né? Um sucesso e já faz parte do calendário festivo e esportivo da cidade, né? Com certeza. É o maior evento esportivo, né, da nossa cidade, e esse ano com 1.800 atletas, né, na categoria adulto e 400 na categoria kids. A corrida vai ser no dia 22. Vamos falar para quem está em casa o que é preciso fazer, quem já se inscreveu, quais são os procedimentos, o que precisa levar. Um documento de identificação, né, com foto e o título de eleitor para quem é morador de Cachoeiro, porque esse ano a gente está inovando para a premiação para morador de Cachoeiro e as entregas dos kits vão acontecer na sexta e sábado, sexta-feira a partir das 13 horas, lá na Academia Atletas, no Perim Center. E no sábado, a partir de 8 horas da manhã, também lá na Academia Atletas, até o meio-dia. Bom, lembrando que é também uma corrida solidária. Na hora de pegar os kits, as pessoas podem levar fraldas geriátricas, litro de leite, como é que funciona? A fralda geriátrica é para quem é corredor da categoria adulto e as crianças, o kit tem que trazer 1 litro de leite. E os percursos de 5, 10 e 15 quilômetros, nós temos novidades esse ano, como é que vai ser? A única diferença do ano passado para esse ano é o percurso de 15 quilômetros, né, que ele passa ali ao Ultramar e no retorno da Beira-Rio ele vai até ali em frente à escola do Teixeira Leite, retornando na rua de baixo ali e chegando no pavilhão da Ilha da Luz. E as premiações? Nós temos premiação em dinheiro para os corredores de 10 e 15 km e a inovação, como eu disse, troféu para os vencedores de Cachoeiro. E esse troféu vem incentivar os cachoeirenses também a prática do esporte, porque a Corrida de São Pedro é considerada uma das maiores do Espírito Santo. Corrida de rua, né? Com certeza. Então, acho que a cada ano a gente tende a melhorar, a inovar, e a inovação é prestigiar os corredores de Cachoeiro de Itapemirim ao incentivo à prática esportiva. Bom, então só para fechar, a gente falar novamente horário que começa a corrida, liberado para todo mundo ir lá para o Pavilhão da Ilha da Luz para curtir essa Corrida de São Pedro que promete, né? Com certeza. O Kids, a partir de 2 horas já tem a concentração, largadas às 15 horas, com muita brincadeira para as crianças, muito entretenimento, e às 18 horas a concentração e a largada dos adultos às 19 horas. Pois é, então olha aí, dia 22, 41ª edição da Corrida de São Pedro. Você de todo o estado do Espírito Santo está convidado a participar desse evento, que é um dos primeiros que são realizados aqui para a Festa de Cachoeiro, que já está batendo a porta. Queria agradecer mais uma vez a Rodolfo Maia, subsecretário de Esportes e Lazer aqui do município, e de Cachoeiro nós voltamos à vitória. Muito obrigado, Samuel de Fraga, pelas informações direto de Cachoeiro. O link de hoje fica por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E mais informações você confere acessando o nosso jornal online simnoticias.com.br. Confira agora então imagens do trânsito na capital neste momento. Uma boa noite. Record News, informação para você crescer. Boa noite.